Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal de reflexão. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você que vem nos acompanhando, que a graça do Senhor permaneça no meio a nós, para esse dia de graça que o Senhor tem para nós, que o Senhor fez para nós, diz o salmista. Alegremos e nele exultemos. Então hoje, quarta-feira, dia 30, 13ª semana do tempo comum, que o Senhor vem nos formar, vem nos educar, vem nos indicar a sua graça no meio de nós, possamos juntos refletir a palavra do Senhor, que é rica de graça, que é Ele mesmo que venha falar até nós, até você, nesse dia de graça. Então, vamos dar início ao nosso momento de reflexão, dizendo que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você a clamar o Espírito Santo, para que possamos, junto com a graça do Espírito Santo, mergulhar no Evangelho que hoje o Senhor quer nos falar. Ele quer nos falar ao nosso coração, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E você que vem nos acompanhando, possa pegar a sua Bíblia na armadura do cristão, que está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Que a palavra do Senhor ela possa permanecer com toda a autoridade hoje na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que você hoje deseja, que a palavra do Senhor seja eficaz em meio a nós. Rezemos a armadura do cristão, nos fortalecendo, nos revestindo dessa graça, para que o Senhor nos dê a força de caminharmos e de fazer a sua vontade. Por isso rezemos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com Nossa Senhora sempre a interceder, estar conosco, a estar à frente também, que Maria seja assim o nosso refúgio, pela sua divina intercessão. E o Evangelho desta quarta-feira, como falei, da 13ª semana do tempo comum. Então, que a palavra do Senhor, esta quarta-feira, possa também nos direcionar. O Evangelho que está em Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34, o Evangelho do dia de hoje, dessa quarta-feira, que o Senhor venha nos falar pela sua palavra e possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós. Então, ouçamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos,
vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Se nos expulsam, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelos demônios. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna, nos conduza a um caminho de santidade, daquilo que o Senhor quer para nós na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje ele é muito, possamos assim dizer, exigente. O Senhor vem nos dar essa direção hoje do seu Evangelho. O Evangelho começa dizendo que era uma região dos Gadarenos, né, Jesus no outro lado da margem, e que vieram 2 homens que não tem nome, esses 2 homens, né? A palavra diz não dá o nome desses 2 homens, mas que estavam possuídos pelos demônios, ou seja, uma região atormentada, né? Que aquele caminho, como diz a palavra, o Evangelho, ninguém podia passar por causa da violência daqueles 2 homens, que já eram conhecidas e famosa essa violência que esses 2 homens aterrorizavam aquele local, ou seja, aquele local estava sob pressão negativa, né, de dois personagens que traziam algo negativo, a violência, né, traziam esse mal-estar, e que no qual eles estavam aonde? Eles estavam lá no cemitério, ou seja, na região da morte, na região da destruição. E o mais interessante disso tudo, meus amados irmãos, assim, refletindo a palavra, o Evangelho, nós podemos perceber que o demônio, ele veio para destruir, né? Porque isso é próprio do demônio. Os demônios em si, eles vieram para destruir. Ou seja, podemos observar, quando eles reconhecem a Jesus, eles já vão logo perguntando: "Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?", né? Outras traduções talvez sejam para nos destruir. E nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus ele não veio para destruir, ele não veio para fazer o mal, mas pelo contrário, para nos dar a sua libertação. Agora, por que os demônios disseram isso com Jesus? Porque é próprio do demônio a destruição. Porque é próprio do demônio a maldade. O demônio em si, a essência dele é o mal, é destruir. E por a essência dele estar nesse caminho de destruição, ele pergunta para Jesus. Só que o contrário, Jesus ele vem para nos dar a liberdade, para nos libertar desse mal de destruição que há em nossos corações, em nossa vida, daquele mal que vem nos escravizando. E Jesus continua o Evangelho, ora,
a certa distância deles estavam passando esses porcos. E Jesus, sem falar, e eles falam com os demônios continuando falando: você nos expulsa, manda-nos para manada de porcos. E Jesus diz: ide. E o mais interessante nesse ide, nessa autoridade, Jesus manda que ele vá à manada de porcos. Ide. Nós podemos identificar esse ide lá no Evangelho, que Jesus autoriza os seus discípulos: ide ao mundo inteiro, evangelizar e expulsar o demônio em meu nome. Ou seja, esse ide é essa autoridade que o Senhor hoje nos dá para nós, dá para você. É Ele que é a autoridade. Jesus é a autoridade maior. Jesus ele nos deu essa autoridade também de expulsar os demônios, de expulsar o mal. Ide com toda a força, com toda... Porque os demônios só poderiam ir com essa autorização de Jesus Cristo. Então, Jesus nos dá essa graça. Com o ide evangelizai, ide pregai ao mundo inteiro. Então, esse ide, ele é identificado em vários momentos que o Senhor dá para os seus discípulos e nos dá para nós. Da evangelização, da libertação. É isso que o Senhor nos convida. E a palavra vem nos dizendo que eles foram expulsos, que os demônios foram lançados nos porcos, os porcos caíram no mar. Meus amados irmãos, nossos dois irmãos estavam, podemos assim, excluídos, fragmentados na sua essência, a ponto de estarem no cemitério, a ponto de estarem se alimentando daquilo que era podre. Quantos de nós estamos nesse caminho? Quantos do que você conhece está se alimentando daquilo que não vem de Deus, né? E aí o Senhor ele nos dá essa graça. E Ele diz para nós, para você que agora escuta esse Evangelho, essa reflexão, que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele quer nos libertar, quer libertar você, quer libertar a mim daquilo que é mal, dos nossos males. Ele é o Senhor e tem todo o poder, né, como diz a palavra. E nada pode resistir ao senhorio de Jesus, nem mesmo o maior mal pode resistir ao nome de Jesus, porque tudo se dobre ao nome de Jesus, seja nos céus, na terra e nos infernos. Meus amados irmãos, o mais importante e o mais interessante disso tudo, refletindo, é que o Senhor não está alheio a toda essa realidade humana. Nossa, Jesus não está alheio do mal que nos assola. Ele está conosco, né? Ele está conosco nesses momentos difíceis. E muitos de nós perdemos essa noção nesse tempo de pandemia, essa dificuldade. Jesus é maior do que essa pandemia, sim. E isso é declarado, nós possamos declarar, porque somos seus discípulos, né? E não precisamos ter medo, porque nada e ninguém poderá, como diz a palavra, nos separar e tirar. Então, meus amados irmãos, como foi vim falando, que ninguém poderá separar e tirar a vida nova que Ele nos tomou, que Jesus tomou em suas mãos. Então, que a graça do Senhor permaneça em meio a nós, que Jesus nos dê essa força, com seu ide, com sua autoridade, esse ide de autoridade. Então, que a palavra do Senhor permaneça em nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nos consagrando a Nossa Senhora, aquela que está à frente do nosso dia a dia, possa nos dar a sua força de mãe a interceder por nós, nos consagrando a ela. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, como prova da minha devoção para convosco,
eu vos consagro nessa noite os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Que a paz do Senhor permaneça em vossos corações, em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.